Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. O Sardenberg, a gente tem um dado relacionado ao trabalho, né, indicando que o Brasil perdeu quase 1.200.000 postos de trabalho, né, com carteira assinada no primeiro semestre do ano, e aí é o pior resultado desde 2010. O que dá para a gente trazer de análise aqui para o ouvinte da CBN, dados do CAGED, né, o Cadastro Geral de Empregados, mais ou menos esperado, né, Sardenberg, que a gente tivesse perda de emprego. Agora, a proporção é muito elevada, é dentro do esperado. Qual é a tua impressão, hein? Olha, são duas coisas, duas análises diferentes que a gente pode fazer, né? Considerando como você considerou o agregado do primeiro semestre, janeiro-junho, nós tivemos essa perda de 1.200.000 empregos com carteira assinada, e que há uma diferença brutal em relação ao mesmo período do ano passado, quando haviam sido criados 408.000 empregos. Então você saiu de 408.000 empregos criados para uma perda de 1.200.000. Agora, quando a gente olha no mês a mês deste ano, evidentemente tem uma mudança e uma melhora expressiva. No mês de abril, em plenas restrições aí da pandemia, nós tivemos uma perda líquida de 900.000 vagas. Depois, quando chegou maio, a perda líquida foi de 350.000 vagas. E no mês de junho, último, foram 11.000 vagas. Então, claramente, a situação está melhorando. Ou, se você quiser, é menos pior, né? Em 2 meses, nós saímos de uma perda de quase 1 milhão de vagas para uma perda de 11.000 vagas. Então, claramente, a situação melhorou. Isso significa, quando você olha esses números, isso significa que as demissões diminuíram e as admissões, né, as contratações, aumentaram. Então, foi isso que aconteceu no mês de junho, né, desse resultado líquido menor. Foi bem melhor do que o esperado. Nos meios econômicos se acreditava que junho teria o fechamento de vaga de 200.000, mas acabou tendo só 11.000. Quer dizer, não é só, né, porque um emprego que se perca já é ruim, né, mas a gente tem sempre que considerar em economia as coisas relativas, né. Bom, o que se pode, quais são as interpretações que estão sendo feitas, né? Uma é o seguinte: aqueles diversos programas feitos pelo governo para preservar empregos, né? Então, por exemplo, suspensão do contrato de trabalho por um certo tempo. Então, as pessoas não foram demitidas, mas o contrato de trabalho está suspenso por um certo tempo e o governo dá um auxílio, paga como se fosse um auxílio-desemprego. Aqueles programas que o governo financia a folha de pagamento. Quer dizer, enfim, houve vários programas que permitiam o financiamento ou então algum tipo de benefício à empresa, desde que fossem mantidos os empregos. A questão, portanto, que se coloca, Nonato, Marcela, é o que vai acontecer quando esses programas terminarem. Por exemplo, o programa de suspensão de contrato de trabalho termina em setembro. E aí, quer dizer, o que vai acontecer? As empresas vão manter os seus empregados ou então vão dispensá-los uma vez terminado o tempo do programa. Isso vai depender de como estiver a atividade econômica, né? Se a atividade econômica estiver dando sinais de retomada, então as empresas provavelmente manterão os seus quadros. Se a economia estiver andando muito mal, aí então a gente vai ter desemprego lá na frente, lá em setembro e outubro, né? Quando cessarem os programas. Mas isso, por enquanto, é uma incógnita, né? O certo é que a perda de vagas ela tem diminuído mês a mês. O Sardenberg, diga. Agora,
Quando termina, por exemplo, aquele auxílio do governo, o auxílio emergencial, isso pode impactar também o setor de emprego, à medida em que possivelmente mais pessoas vão em busca de algo, se esse auxílio cessar? Esse auxílio, ele foi muito dinheiro, né? Se você somar, se considerar, digamos, R$600 por pessoa, pode parecer pouco, mas a quantidade de renda que foi entregue à população é um valor muito elevado. Quando você faz os números assim agregados de renda na economia brasileira, praticamente não houve queda na renda das pessoas por causa desse auxílio. Então ele está tendo um efeito muito importante para segurar a pobreza. Houve até uma redução da pobreza em diversas camadas e ela estimulou uma parte importante do consumo, né? Tirar essa receita vai ser um golpe muito forte. Agora, por outro lado, é um programa muito caro. Muito caro, e o governo está com um déficit extraordinário, então teria que procurar dinheiro para manter alguma coisa. O governo está se mexendo na direção da renda mínima, né? Criar um programa de renda mínima que junte o Bolsa Família com outros programas, né? E aí faria esse programa de renda mínima, mas isso ainda está sendo estudado, está sendo examinado. A expectativa é que até lá a economia esteja voltando a funcionar, né? Porque esses programas, eles têm exatamente esse sentido, né? Quer dizer, na parada você entra com esses programas e quando a economia volta a andar, os programas são retirados, né? Agora nós estamos dependendo da volta da atividade econômica, né? Para isso. Algumas instituições, Donato, Marcelo, já estão prevendo uma melhoria. Por exemplo, o Departamento de Economia do Bradesco hoje divulgou um relatório do qual ele melhora as suas previsões para este ano e para o ano que vem. Prevê uma queda maior neste ano e prevê um crescimento maior para o ano que vem. Então, enfim, sinal de que eles acham que está havendo alguma recuperação, né? Alguma possibilidade de recuperação. Agora, o problema está aí, né? Quer dizer, a gente vai sair disso com uma dívida enorme, com déficit enorme e com necessidades muito grandes, né? Então vai ser uma administração bastante complicada e difícil, não é, Nato? Agora, o Sardenberg, só para a gente concluir, passando a régua aqui, dentro do planejado, para o tamanho que foi a pandemia, a gente poderia, quem sabe, sair para um cenário menos cruel, menos terrível. Qual é a tua impressão, Sardenberg? Eu acho que são duas coisas, Donato. Uma é a seguinte, a gente já entrou na pandemia economia crescendo em torno de 1% e com uma dívida muito elevada. Vamos supor que o Brasil tivesse cumprido as regras da responsabilidade fiscal, não tivesse ocorrido aquele desastre do governo Dilma, aquele aumento brutal de endividamento e de gastos que nos levou à recessão, etc. Vamos supor que o Brasil tivesse sido um governo fiscalmente responsável, que tivesse feito superávites ao longo do tempo. Quando chegasse a pandemia, como, por exemplo, aconteceu na Alemanha, o governo teria caixa, teria mais recursos para atender os programas emergenciais. Então esse foi o nosso primeiro problema. Quer dizer, nós entramos na crise que exigiu gastos, já tendo gastos elevados. Então esse foi um primeiro problema. O segundo problema foi a falta de eficiência em diversos programas e a demora na realização de diversos programas, e alguns que nem funcionaram, como financiamento a folhas de pagamento para pequenas e médias empresas. Então nós tivemos um problema de entrar
na crise já com as contas escangalhadas, né? E o segundo que foi dificuldade do governo, que estava numa linha, né, uma linha de liberalização, etc., e teve que voltar para uma linha de gastos, uma linha para a qual o governo não estava preparado e deu, assim, várias engasgadas durante o começo, Nonato. Sardenberg, obrigado e até amanhã. Até amanhã, até mais. Tchau, tchau.